Qual é a certeza que você tem que você não tá vivendo uma simulação? E sim, com simulação eu falo basicamente você tá vivendo um GTA da vida, ou como propriamente dito, um The Sims da vida. Eu falo isso porque a evolução dos videogames até hoje, ela é uma coisa magnífica. Porque a gente tem um Pong de 1972, que era basicamente duas barrinhas batendo uma bola que era um quadrado de um lado pro outro. E hoje em dia a gente tem coisas que a gente fica magnificado, como o GTA 6, que saiu um trailer recentemente, e a gente vê o quão bonito é. E às vezes bonito não falo não só de gráficos ou quão próximo da realidade a gente consegue ou não distinguir, mas estou falando necessariamente do nível de programação que as pessoas conseguem desenvolver com esses tipos de jogos. A inteligência artificial e como ela está avançando. Por mais que a inteligência artificial, como ela funciona hoje em dia, não seja necessariamente como o nosso pensamento funciona, mas sim como um amontoado de pesquisas na internet para que nos dê a resposta quando a gente vai fazer uma pesquisa básica. Mas ela evolui. Então, isso aqui não necessariamente é uma teoria científica muito profunda, mas é uma coisa que eu gosto de pensar muito bem, que é as probabilidades que a gente tem de estar, na verdade, numa simulação, meio que as coisas não serem necessariamente reais. Agora vamos tentar entender o porquê disso. Eu falei da evolução dos videogames de 1972 com o Pong até o GTA 6 que a gente tem atualmente, o trailer, mas vamos tentar entender essa evolução como algo que aconteceu em torno de 50 anos. Então, em torno de 50 anos a gente tem isso. E pouco mais recentemente a gente tem uma explosão na evolução das inteligências artificiais. Como já foi mencionado, é uma coisa um pouco diferente de como nós pensamos. Mas o fato de ser diferente não exclui a possibilidade de ser um tipo de pensamento, por assim dizer. E você vai entender o que eu estou querendo dizer. E eu falo isso porque, vamos lá, o nosso pensamento, como é que ele funciona? Basicamente, no seu modo mais fundamental, a gente tem, na verdade, só correntes elétricas que estão rodando no nosso cérebro. E a partir disso, a gente tem um sistema muito complexo que com ele a gente consegue discernir as coisas na vida real, consegue apontar, consegue pensar, consegue falar e inúmeras outras coisas na nossa vivência. Na inteligência artificial, de pesquisa, etc., na verdade, ele só está reagindo a determinadas programações para funcionar de determinada maneira, fazer uma pesquisa, ou nos videogames propriamente dito, você tem uma programação ali que diz, se acontecer uma coisa A, você vai agir de determinada maneira B, mas isso não quer dizer que a evolução não possa fazer com que, se acontecer uma coisa A, você pode agir de maneira B ou C, ou quem sabe C ou D, ou como a gente já tem estudos hoje em dia de um machine learning ou de um aprendizado da máquina dela entendendo o que ela tem que fazer a partir de uma programação básica. Então você tem uma evolução aí que, se você olha de outra forma, ela é bem parecida de como o nosso cérebro pensa. Só que a natureza obviamente não é igual, mas é de outra forma. Eu sempre pensei e brisei que o nosso cérebro e a matemática, na verdade, que constrói o universo, é como se fosse uma programação que constrói e dita como o universo tem que funcionar. Isso desde o macro até o micro. Obviamente é num nível bizarramente gigante que não tem como a gente prever as coisas da sociedade, as coisas reais propriamente ditas. A gente só trabalha com idealizações de algumas coisas, mas que ainda assim seria uma complexidade extremamente grande para o nosso funcionamento. O que a gente não pode dizer que a gente não pode chegar nas máquinas pelo menos uma complexidade suficientemente grande para que a gente possa fazer estudos de como essa máquina evolui e o que ela pode fazer, na verdade. O que ela pode fazer com o passar do tempo. Então vamos pegar então esse tempo que a gente teve de evolução, que é de praticamente 50 anos, e vamos avançar para, sei lá, daqui a 10 mil anos. Imagine o quanto que a gente vai conseguir desenvolver nos computadores, desenvolver nas simulações até lá, claro, se a nossa humanidade não parar de existir. E nesse caso eu falo parar de existir, mas 10 mil anos na escala cósmica é um pedaço muito pequeno, então é muito difícil do planeta simplesmente explodir ou alguma coisa galáctica acabar com a gente. No caso, seria só no máximo da gente se destruir por nós próprios. Mas vamos pensar que a gente não fez isso e a gente conseguiu avançar até esse período um pouco mais para frente. Nesse caso, a gente vai começar a desenvolver simulações, às vezes para tentar entender como é que o universo surgiu, às vezes para entender como é que um ser humano pode se desenvolver em determinadas situações, ou às vezes mesmo uma simulação com um corpo que não seja nada parecido com um ser humano, mas ele em desenvolvimento, em evolução, de forma que ele crie outras coisas, crie sociedades, etc., de maneira própria, uma simulação mesmo, não um jogo que a gente controle. E você pode pensar, mas num computador você sempre tem limitações de coisas que você pode alcançar, independente de quão longe você vá. Claro que pode ter, mas eu gosto desse argumento porque eu posso trazer para a própria realidade que a gente tem limitações na própria natureza. A própria velocidade da luz, não é a luz em si, mas a velocidade da onda eletromagnética no vácuo, é um limite que a gente tem no universo que a gente não consegue ultrapassar.
nada no universo consegue ultrapassar essa velocidade. E quando você vai para coisas bem pequenas, coisas microscópicas, você tem uma coisa chamada princípio da incerteza de Heisenberg, que ela diz que você não consegue medir nem a posição nem a velocidade de um corpo de forma simultânea. Você nunca vai ter certeza de nenhum dos dois, e quanto mais você sabe um, menos você sabe o outro. Claro que isso daqui não é plena certeza de que a minha ideia ou essas ideias de realidade simulada estão corretas, mas eu gosto de pensar dessa forma, que a gente tem umas limitações tal qual os pixels pequenininhos que a gente pode observar que eles não conseguem. Se você for desenhar um pixel muito pequeno, ele não consegue estar entre dois pixels, ele só consegue estar numa posição de um pixel ou na posição de outro pixel. Então existe na própria natureza coisas tão absurdamente pequenas ou absurdamente grandes que a gente não consegue ultrapassar ou discernir elas, e não é problema experimental nosso. É teoricamente e comprovadamente ciência de que a gente não consegue ver a posição nem a velocidade exata de uma partícula subatômica, porque a natureza dela é assim. Então essas limitações não nos limitariam de pensar que no futuro a gente possa ter uma simulação que teste esse desenvolvimento. Agora pensa nesse desenvolvimento existindo, você simulando a criação de uma sociedade propriamente dita e várias cabecinhas, várias pessoinhas ali existindo e fazendo suas coisas. Algo que não é tão diferente dos jogos que a gente tem hoje em dia. Você pega Red Dead Redemption 2, que os caras da vila têm vida própria, basicamente, fazem suas coisas, têm suas rotinas. Então isso é algo bem recente, e se você expande para 10 mil anos, pode vir a acontecer. Então você pega essa situação. Imagina que essa sociedade ela cresceu, se desenvolveu e desenvolveu um tipo de ciência específico desse universo que foi criado para simulação. Não necessariamente igual a nossa, não necessariamente o pensamento deles é igual ao nosso pensamento, não necessariamente a forma com que o pensamento deles funcionam segue a base natural de como a gente funciona, porque o deles, no caso, vai atuar de uma programação criada por nós. Então é uma coisa bem diferente. Mas isso não quer dizer que eles não possam criar um tipo de programação diferente e assim criar um tipo de simulação diferente com desenvolvimento a partir de vários e vários anos, milhares, milhões de anos nessa simulação. Como se você pegasse um The Sims da vida e você passasse o tempo muito rápido e você vê as coisas evoluindo enquanto para você só se passou um minuto. Então vamos lá, eles criaram uma simulação. E aí que a gente chega. Se a gente conseguiu criar uma simulação de uma sociedade que conseguiu criar uma simulação, por que essa sociedade que criou uma simulação, essa simulação que eles criaram, não pode também criar outra simulação? E a simulação que foi criada pela simulação não pode também criar outra simulação? Indo até o infinito. Então, a partir disso, a gente pode saber que se a gente tem capacidade de criar uma simulação que cria outra simulação, que cria outra simulação, qual é a nossa posição especial de nós sermos a primeira simulação? A probabilidade maior é que, se isso for possível, é que na verdade a gente esteja bem no meio e a gente não seja a primeira simulação. Então a gente seja só uma consequência de outra simulação que tem outra simulação e outra simulação. A gente só está nesse limbo de simulações sendo criadas e criadas. Claro que simulação eu falo no âmbito do que a gente entende por simulação. Pode ter outra natureza. Pode ser que essa simulação que a gente esteja participando, na verdade, tem outro nome, outra natureza, e quem nos criou não funcione também da maneira que a gente funciona. Às vezes, a matemática que estrutura o universo, que não necessariamente é o que a gente sabe, mas é um tipo de matemática, um tipo de linguagem, é algo que não governa o universo de quem criou a gente, mas é só uma maneira que eles criaram de moldar alguma coisa, da mesma forma que a gente criou a matemática e a programação para poder moldar outras coisas. E existe sim a possibilidade, como qualquer coisa, de a gente não ser parte de uma simulação. A gente pode ser só a primeira, ou pode nunca existir esse tipo de coisa. Seria bem triste, seria bem vazio esse tipo de coisa. Eu não me sinto tão especial nesse nível, eu acho que eu só sou uma deriva no universo, e a gente também. Obviamente que isso daqui não dá para ser científico, porque não é uma coisa que dá para comprovar, dá para ajudar e fazer testes experimentais. Ciência precisa disso. Isso daqui é mais um tipo de filosofia, uns pensamentos que se pode ter, mas que é muito interessante, que eu gosto muito. E é a partir disso que eu resolvi, com esse vídeo, retornar a esse canal Defesa Física, para deixar vocês um pouco encucados e para dizer que ele está de volta com as aulas, com as questões, resolução de questões, com vídeos de divulgação científica, talvez vídeos mais filosóficos, com vídeos de matemática, voltar com Olimpíada Científica e muito mais coisa que dá para fazer aqui para vocês.
Então, se você chegou até aqui e você gostou, muito obrigado. Deixe seu like, se inscreve no canal, manda pra alguém que você acha que vai se interessar. E é isso, e tchau!